Então, eu perguntei, eu fiz a pergunta sobre a educação, se é a mesma que eu tive lá, que o Anselmo teve quando ele tinha 16 anos, o menino dele tem, por quê? Eles falam que o conservador é o retrógrado, né? É sempre o retrógrado, aquele que quer ficar sempre naquela mesmice. Só que, veja bem, a mesmice seria o quê? Hoje, você sabe fazer uma porção de coisas, o Anselmo sabe fazer uma porção de coisas, eu sei fazer uma porção de coisas. Meu filho, vai fazer 4 anos, tá? Meu filho é pequenininho, ele vai fazer 4 anos. Só que eu penso que daqui 15 anos, eu quero que ele tenha uma profissão. Só que para ele ter uma profissão, eu tenho que começar a moldar ele desde hoje. Já ensinar, já ver as propensões dele, o que ele tem mais habilidade para fazer, né? Se eu deixar ele decidir, ele simplesmente decidir por conta, falar quando que ele vai acordar para a vida, quando ele tiver com 14, 15 anos, ele vai acordar para a vida, eu já tenho que começar a estimular ele. É esse o ponto que eu queria chegar. A educação, a inteligência hoje, se ela for mal desenvolvida, daqui 20 anos, o nosso país ele vai estar forrado de analfabetos funcionais. O que é o analfabeto funcional? O analfabeto funcional é o cara que sabe ler, a pessoa que sabe ler, a pessoa sabe escrever, a pessoa sabe conversar, fala bem, né? Só que não consegue interpretar corretamente um texto, não consegue interpretar uma lei. Como você vai se defender de alguma coisa se você não sabe interpretar sobre o que você está sendo acusado? Como você vai trabalhar dentro de uma empresa, você vai saber os seus direitos, como você vai conseguir produzir, se você não sabe o caminho para fazer isso? Essa é a questão. Eu acho que a educação é fundamental. É fundamental, sim. Só para lembrar, os países comunistas, eles aboliram, por bem dizer, a educação. Eles não gostam de livros, tá? Conta, não pode fazer conta com eles? Não, você não tem que saber fazer conta, porque você vai depender do governo só. O governo vai tirar aquela mixaria lá e você vai ter que se virar com isso. Você não precisa fazer conta. Vai fazer conta no fim do mês para quê? Para saber quanto que você vai gastar de mercado? Quanto que ficou sua conta de água, conta de luz, você vai precisar economizar? Não vai ter isso. Não vai ter isso, esquece. Para quem gosta do comunismo, esquece, não tem. Você não tem luz, você não tem água, você vai viver com 4 ovos por mês, você vai viver com 50 gramas de carne, né? Então, pensando exatamente nisso, se nós não começarmos a formular uma educação melhor, a voltar, vamos falar assim, vamos regredir um pouquinho, uns anos aí, melhorar a educação das nossas crianças, dos nossos filhos, dos nossos adolescentes principalmente, daqui a pouco a gente vai estar com um país forrado de velho, de gente velha que já não produz mais, e os que estão em condição, em idade de produzir, não sabem como fazer. Aí vai virar o quê? A mesma briga de sempre, que o pessoal fala da reforma, INSS, tudo isso. Por quê? Porque tem mais velho do que jovem. O jovem não está produzindo. É isso que a gente tem que focar. Pô, você vê aí, vou dar um exemplo, o Steve Jobs. Pô, cara novo. Elon Musk, cara novo. Os caras são bilionários. Por quê? Porque eles tiveram visão. Eles tiveram visão. Primeiro, eles fizeram as coisas para suprir a necessidade deles e depois a necessidade do próximo. É isso que falta hoje, eu acho que falta no Brasil. Você, como um conservador aí, Emerson, um cara que pensa mais à frente também, ou o Anselmo também, que é um cara que tem uma visão mais ampla, o que vocês acham disso? O que vocês acham? Vocês acham que daqui 10 ou 15 anos nós seremos um país, se continuar na atual forma que está, seremos um país próspero, produzindo, ou seremos um país cheio de gente que não sabe fazer nada? Olha, eu acredito, Carlos, que realmente vai ser um bando de analfabetos funcionais mesmo, porque as pessoas não querem aprender nada e acham que e eles
pregam que o Estado é que tem que prover para eles. Então, para que eles querem aprender? Eles não querem. As pessoas querem continuar na vidinha deles, medíocre, digamos assim, né? Podemos dizer dessa forma, dependendo de tudo. O Estado vai me dar, eu não tenho que prover nada, eu não tenho que me preocupar. Vou ter sempre meu pai para me sustentar. Só que um dia esse pai morre. E quem vai te sustentar na hora que teu pai morrer? Esses dias atrás falaram, meu pai Lula, pai Lula. Eu falei, faz 20 anos que você está aí defendendo o pai Lula. O que você tem hoje? Não tenho nada. Então, tá bom, continua assim. Você tem tanto defesa por ele, mas o que você tem? Nem a casa de direito você não tem. Então, como você vai defender uma situação dessa? Não tem como. Então, alguns anos atrás, há uns 15 anos mais ou menos atrás, eu trabalhava numa empresa, um dos proprietários da empresa na época, era sócio, ele falou assim, olha, daqui a uns anos, as empresas não vai ter mais funcionários direto, vão ser tudo terceirizado. Naquela época não tinha muita terceirização. Hoje, quase todo departamento que você vai é terceirizado. É isso, ao longo, não começa da noite para o dia, é ao longo do tempo, vai passando, é tudo terceirizando. E muitas vezes, nós, como pais, terceirizamos os nossos filhos para a escola. Aí os filhos ficam marrentos, ignorantes, quer bater no professor, o pai não repreende. O meu filho, um dia eu fui na reunião, saí da minha casa, fui para a reunião do meu filho, cheguei na aula, no dia da reunião, o professor dele falou assim, olha, ontem eu coloquei teu filho para fora da sala de aula. Eu só olhei para ele, olhei para o meu filho, o que você aprontou? Aí o professor na hora, fala para ele o que você fez. Então, eu fui brincar de brincadeira, falei palavra errada dentro da sala. Na hora o professor mandou para fora. Na hora. Ele mandou o meu filho para fora, vai lá para a diretoria. E meu filho era conselheiro da sala. Ele era o conselheiro. E aí, vai falar pro professor, não, tá certinho. Eu falei, não, você tem que respeitar. Ele tá aqui, eu não tô, mas ele tá te vendo. Então você tem que respeitar ele. E tem um detalhe, o professor, só um parênteses, o professor, ele que estava dando aula naquele dia, para ele, era um homossexual. Só que dentro da sala de aula, ele não admitia nenhuma falta de respeito com ninguém, dependendo da sua crença, credo ou cor. Ele falou, eu aqui sou o professor fulano, e eu quero respeito igual. Na hora que meu filho brincou com um colega dele dentro da sala, na hora o professor, para fora. Não, para fora. Ainda sendo conselheiro. Então, se esse professor, eu gostaria que a escola tivesse muito mais professores com aquela atitude. E na hora eu falei, você está certíssimo. E se precisar, ter meu número, pode me ligar que eu venho aqui resolver esse problema com meu filho. Entendeu? Eu concordei com o professor e falei, você está errado, você fica quieto. Você tem que obedecer ele. Ele foi ter uma outra coisa que ele foi falar, eu não gosto da gente falando de respeito, é chamar professor de tia ou tio. Eu falei, mas ele não é nem seu tio nem sua tia. Ele não é parceiro seu, ele é seu professor. Então você chama de professor ou dona. Ô, dona, não existe dona. Dona que ela é outra situação. Ele não é, ele é teu professor, é a sua professora, então chama pelo nome. Então ele faz isso. Então hoje o Estado, se ele o Estado não, a escola está deixando os alunos muito à vontade. Você falando de 15 anos, como que vai ser nosso estudo? Daqui a 15 anos para frente, como que serão os seus alunos? Os alunos, nossos filhos, que quando daqui a 15 anos estiver na escola, você falou que teu filho tem 4 anos. Quando ele estiver na escola, entrando para a faculdade com seus 18, 19 anos, como que será? Se hoje você não ensinar os preceitos certos para ele, não educar, não ensinar direitinho para ele, como que não vai ser? Assim, André? É complicado. Sim, exatamente. Não sabe o que vai ser amanhã. Não sei se você sabe. Uns anos atrás, as pessoas estavam querendo ir para Portugal. Você tem um parente que nasceu em Portugal? Tenho. Meu avô lá, meu bisavô, ele é português.